Se você puder, cumprimente a pessoa que está aí do seu lado, com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Amém? A paz é a evidência daqueles que foram alcançados pela graça. Aleluia! Aproveita que você está em pé. É isso aí, gente, pode sair do seu lugar, cumprimenta aí os irmãos. A família espiritual que o Senhor nos presenteou. Amém? Glória a Deus. Vamos aproveitar então e já abençoar as crianças. As crianças podem vir aqui. Felipe, eu acho que dá para a gente organizar em uma salinha só ver lá, tá? Porque é bom que fica mais pessoas aqui também participando, né? Os professores também precisam participar desse alimento. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Declare palavras sobre a vida dessas crianças, que não é a igreja do futuro, irmãos, é a igreja do agora, né? Nós temos às vezes o hábito de falar assim, as crianças são a igreja do futuro. Não, irmão, eles são a igreja do agora. Eles são essa igreja que nós precisamos e que nós não vemos pedir um mundo melhor para as nossas crianças, mas que eles sejam crianças melhores para esse mundo, amém? Então assim, Pai, nós já oramos e declaramos sobre essas crianças, que eles sejam crianças melhores para esse mundo, porque nós sabemos, ó Pai, que o mundo jaz no maligno, que no mundo nós teremos aflições, mas que eles, ó Pai, venham ter bom ânimos, assim como Cristo teve, Ele venceu o mal, Ele venceu a morte, ó Deus. Então que essas crianças tenham a esperança em Cristo Jesus. Usa também, ó Pai, todos aqueles que irão ministrar sobre a vida deles, ó Deus. Assim nós oramos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem ir lá as crianças para suas salinhas. Aleluia. Você quer ficar aqui, curtir? Quer? Amém. Glória a Deus. Senta aí, Israelzinho, para você participar com o Titi. Ele quer participar da palavra, não tem como. Vai lá na salinha, vai ter, aqui ó, seu carrinho aqui ó, ficou para trás, corre. Glória a Deus, irmãos, que alegria, né, estar de volta em família, como é bom, né, é muito bom viajar, gente, mas é muito bom voltar para casa. Como é bom quando você chega em casa, quando você vê os amigos, quando você reencontra, né, com a família espiritual, a família pela qual o Senhor também nos presenteou. Então sempre é muito bom. As pessoas sempre perguntam assim, Diego, deu para dar uma descansada na viagem? Eu confesso para os irmãos, eu não descanso em viagem, irmãos, eu não sei você, mas eu sou daqueles que eu não consigo descansar em viagem, porque eu quero aproveitar ao máximo a viagem, eu quero ali desfrutar, né, daquilo, dos privilégios que o Senhor nos proporciona em viajar. Então foi muito bom, obrigado pelos irmãos, pelas orações, pela intercessão. Foi um tempo muito precioso, um tempo de qualidade. Como o Senhor tem sido bom, né? Eu sempre testemunho que quando eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa, né, tá a Samara e o Esdras aqui, viveu esse momento junto comigo ali, eu andando de Honda Bis, irmãos. Eu lembro que a gente ia para a igreja, né, e pensa, a gente ia para a igreja, era todo dia, irmãos. Não tinha essa moleza não, feriado os irmãos vaza fora e não vem para a igreja, né? Nós não tinha essa não, né? Nós voltava para ir para a igreja, mas nós entendemos que isso é algo da igreja desse século, irmãos. Não é da Fluir, isso é algo que afetou a igreja desse século. A igreja já não é mais a prioridade em nossas vidas. A gente sempre fica tipo assim, esse final de semana eu vou, no outro eu não vou. Mas a igreja, irmãos, assim como o Leandro ministrou no nosso aniversário, a igreja, a comunhão entre os santos é uma prioridade. E aí eu me lembro ali, quando a gente, namorando, eu e a Sara, e a gente ali, eu lembro que eu buscava ela ali na rodoviária, irmãos, ia eu e o Vini, em 2 motos, né, porque tinha que levar a mala e tinha que levar ela. Então pegava ela numa moto, a mala na outra moto, esse era o desafio. Mas hoje, para a glória de Deus, né, o Senhor nos abençoando, proporcionando, né, não é porque a gente consegue fazer o que nós fazemos, que nós achamos que somos alguém ou algo, né, irmãos? Mas é entender a graça do Senhor. E graça é isso, é desfrutar daquilo que o Senhor tem nos proporcionado, mas sabendo que tudo é para a honra e para a glória do Senhor
Jesus. Amém? Então foi muito bom, uma viagem muito boa. Se os irmãos puderem um dia conhecer, né, ali onde eu estava, que era na Austrália, um país maravilhoso, irmãos, muito bom, clima muito bom, igual o nosso, mas voltar para casa é sempre a melhor opção, né? Sempre estar com os irmãos é muito bom. Amém, irmãos? E nós então retomamos aqui a nossa série. Hoje nós vamos na parte final. O pastor Murilo ministrou aqui na semana passada o capítulo 4, e hoje a gente encerra então o capítulo 4 e encerramos a série, né, de palavras. Mais uma vez eu quero reforçar para os irmãos, se você não conseguiu participar de todas as ministrações, temos ali no nosso canal no YouTube, é importante. Irmãos, às vezes você pega uma série de palavras como essa, imagina só, são só 4 capítulos, para quantos finais de semana, eu nem sei, eu nem lembro, mas se eu não me engano, se não me falha a memória, nós passamos de mais de 8 finais de semana ministrando, 8 não, foram 10 ou 11 finais de semana ministrando o mesmo livro, com apenas 4 capítulos, irmãos. Então, às vezes, nós vamos falar algumas coisas que você vai falar assim, nossa, mas parece estar tão repetitivo. Sabe por quê? O Evangelho, irmãos, ele precisa ser pregado. Sabia que o Evangelho, a palavra de Deus, não é só todo domingo você ter algo novo para você? Não, irmãos, mas é ter algo que vai ser ministrado na sua vida, até que se torne uma verdade. E por muitas vezes, até que algo se torne uma verdade na sua vida, precisa se repetir várias vezes. Por várias vezes nós precisamos então ruminar sobre alguns textos da Bíblia, sobre alguns temas da Bíblia. Então é importante isso. Muitas vezes a gente tem aquele desafio, né, de início de ano, irmão, e já está chegando o final do ano de novo. Está passando voando, né? E vai começar janeiro, daqui uns dias você vai falar assim, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Amém? Glória a Deus. Isso é muito bom, irmãos. Esse desafio é muito válido. Ler as Escrituras não tem prejuízo. Você pode ler e reler e ler novamente. Mas entenda uma coisa também, não é só ler a Bíblia inteira durante o ano que vai fazer com que você tenha crescido e avançado mais do que um irmão que pegou um único livro da Bíblia e leu e releu ele durante o ano inteiro. Amém, irmãos? Vocês compreendem isso? Então, às vezes, se o Senhor ministrar o seu coração e falar assim, ó, esse ano você vai se deleitar no livro de Efésios durante o ano inteiro, mas não é ler uma vez só e está tudo bem, é ler, reler, estudar, aprender mais um pouco, até que de fato isso se torne uma verdade em sua vida. Então, isso também é muito benéfico para a nossa caminhada cristã. Às vezes a gente pegar por mês, né? Então esse mês eu vou me deleitar no livro de Filipenses, que é o desafio que a gente te propôs aqui para a igreja durante a série, que você se deleitasse, lesse esse livro, relesse esse livro, até que isso se torne uma verdade para você. Até porque, irmãos, um livro mesmo pequenininho como esse, ele é recheado de uma teologia muito profunda. E se você for observar, irmãos, mesmo com tão poucas palavras, Paulo foi muito profundo naquilo que ele nos ensina. Por isso, então, a importância de nós investirmos tanto tempo em um livro como esse. Por isso que há mais de 10 semanas aí nós estamos aqui lendo, relendo, avançando um pouquinho nesse texto. E hoje, para encerrar, então, nós vamos em Filipenses capítulo 4, já abra sua Bíblia aí, a partir do verso 10. E como a proposta aqui é que a gente faça a leitura de forma expositiva, né, que a gente estude o texto de forma expositiva, então nós vamos lendo texto a texto, mas antes eu quero contextualizar algumas verdades aqui desse livro de Filipenses, que é importante que fique gravada na memória de vocês. A primeira verdade, e talvez a tônica mais importante desse livro, é que esse livro aqui, essa carta que Paulo escreve então a essa igreja, é uma carta recheada de felicidade, alegria. Paulo está se alegrando, irmãos, mesmo em uma situação extremamente complexa, mesmo em uma situação extremamente complicada, Paulo está se regozijando. Então o que nós aprendemos com isso? Que independente das circunstâncias, nós devemos nos alegrar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então nós precisamos entender algo, irmãos, que todas as coisas cooperam, inclusive as dificuldades. Amém?
Então isso foi ensinado aqui, que todas as coisas estão cooperando para aqueles que andam segundo o seu propósito. Então inclusive algumas dificuldades você vai passar na vida, irmãos. Inclusive algumas circunstâncias que você vai passar na sua vida, que vai forjar o seu caráter, que vai fazer você amadurecer, que vai fazer você avançar. E uma coisa também muito importante é que Paulo estava preso em algemas aqui quando ele está escrevendo isso, mas Paulo, irmãos, a todo momento, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, o chamado de Deus na vida dele. Então mesmo ele preso, junto com aqueles guardas, ele estava pregando o evangelho, ele estava aproveitando, irmãos, a oportunidade de falar de Jesus, de falar do evangelho para aqueles irmãos ali que não conheciam a Cristo. Então Paulo preso com eles, Paulo ficava o tempo inteiro, só para vocês entenderem, algemados, do lado de um guarda, e não era um guarda qualquer, era um guarda da guarda pretoriana, irmãos, eram os guardas de César, eram os guardas do império, era o mais alto nível de guarda que se tinha naquele tempo, e Paulo então 24 horas estava algemado ao lado de um desses guardas, e os turnos eram de 6 em 6 horas, então o que Paulo fazia a cada 6 horas? Pregava o evangelho para uma nova pessoa, pregava o evangelho para um novo guarda que ia chegando. Paulo poderia, irmãos, e ele teria motivos para estar revoltado, Paulo ele poderia e teria motivos para estar grilado com aqueles guardas, mas não, ele viu aquilo uma oportunidade, ele se alegra, irmãos, ele se alegra porque ele está tendo oportunidade de pregar o evangelho. Ele ficou preso por 2 anos dessa maneira. Imagina se você fizer a conta, quantos guardas passou por Paulo, e Paulo então se alegra pelo privilégio de estar pregando o evangelho. Então para muitos a situação de Paulo era desesperadora, mas Paulo não estava desesperado, irmãos. Tudo é uma questão de um ponto de vista, como você está enxergando as situações que você tem passado na sua vida. Às vezes as pessoas do lado de fora olham para a sua situação e falam assim, é desesperadora a situação que aquele irmão está passando, mas você não pode estar desesperado. Então tudo é uma questão de um ponto de vista, como nós enxergamos. As pessoas olhavam para Paulo, muitas vezes ficavam assim, tadinho dele, está preso, injustamente. Mas não, irmãos, Paulo estava alegre, Paulo estava feliz, Paulo estava contente. Sabe por quê? Porque ele tinha a oportunidade de pregar o evangelho. Às vezes, irmãos, nós somos acometidos com enfermidades, nós não entendemos o propósito muitas vezes, né? Às vezes a gente até se questiona, como é que pode um cristão morrer de doença? Você já se fez essa pergunta? Como é que pode um pastor morrer de câncer? Às vezes a gente faz esse tipo de questionamento, irmãos, porque nem todas as respostas também nós não vamos ter aqui, nessa terra, nesse mundo caído. Mas entenda uma coisa, irmãos, se nós estamos andando segundo o propósito de Deus na nossa vida, todas as coisas estão cooperando. Inclusive, guerras, crises, doenças, todas as coisas estão cooperando para o plano macro de Deus. O nosso problema é que nós temos um plano micro para a nossa vida individual, e nós queremos trazer o plano macro de Deus para dentro de um plano micro de uma vida individualista. Isso não vai dar certo, irmãos. O plano dele é muito maior do que o seu. Os planos dele são muito maiores do que os nossos. Não cabe dentro dos nossos planos os planos de Deus total. Então não tem como eu querer pegar o macro de Deus e colocar dentro da minha vida micro, que isso aí não vai dar certo. Por isso que a gente tem dificuldade de entender, irmãos, muitas vezes essas coisas. Mas na glória nós iremos compreender. Amém? Lá você vai poder ter todo o tempo do mundo, irmão. Você vai ter uma eternidade para poder compreender tudo aquilo que você gostaria de compreender. E Paulo então ali preso, ele escreve não só essa carta aos Filipenses, mas ele também escreve a carta aos Efésios, aos Colossenses e Filemon. Então ele aproveita essa oportunidade que ele está ali 2 anos, irmãos, preso em algemas, acorrentado, para a expansão, para pregar, para falar do evangelho, para escrever esses irmãos. E é algo curioso que em toda a sua corrida pelo evangelho, não vou falar de corrida porque Paulo cita também muito sobre essa corrida, que no final vai haver um prêmio. Paulo anda em média, irmãos, 25 mil quilômetros em suas viagens. 25 mil quilômetros em média, 14 mil a pé por terra e 11 mil quilômetros em média pelo mar.
Agora, por que eu trago essa curiosidade para os irmãos? Porque Paulo tinha as mesmas necessidades do que eu e você. Só que naquele tempo era ainda um pouco mais difícil, porque imagina só ele andar essa quantidade enorme de quilômetros, moradia, alimentação, transporte, não era tão fácil como hoje, irmãos. Não era você parar no meio da rua e pedir uma carona, o caminhoneiro parava e você rodava e cruzava o estado com ele, não. Paulo tinha que ir a pé, irmãos. Paulo não tinha, e alimentação, não tinha como ele chegar no lugar, irmãos. Então as dificuldades que Paulo passou, e mesmo assim, Paulo não olha para trás, ele segue rumo ao alvo. É a mesma coisa que Paulo tivesse cortado o Brasil de norte a sul 5 vezes pregando o evangelho, mesmo em meio a todas essas dificuldades. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 26, vai dizer assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo tinha convicção daquilo que ele estava fazendo, irmãos. Sabe por que Paulo não parava? Porque ele tinha uma convicção muito forte no seu coração, daquilo que ele estava fazendo. Sabe por que muitas vezes a gente para? Porque a convicção está muito pouca. A convicção daquele pelo qual nos chamou ainda não é uma verdade absoluta na nossa vida, por isso que a gente para no meio do caminho. Por que a gente se empolga? Muitas vezes a gente vem num culto, aí a gente dá uma arrepiada, né? Foi bom aqui agora de manhã. A gente dá uma empolgada, aí a gente já fica assim: meu Deus, eu vou sair daqui, vou pregar o evangelho, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero viver todos os dias. Aí bate a segunda-feira, aí começa a importunação, né? É o chefe, é o vizinho, é o carro, é o cônjuge. Aí começa um monte de situações que você perde então a sua motivação, porque a sua convicção ainda não é uma convicção verdadeira na sua vida. Irmão, você acha que a gente passa dificuldade? Imagina esses irmãos naquela época. Você está passando dificuldade porque você amanheceu e seu carro estava com a bateria arriada e você está achando que é difícil, né? Tudo que eles queriam era ter um carro, irmãos. Mesmo com a bateria arriada, eles empurravam a ladeira abaixo, ia no embalo, não importa, mas eles tivessem um carro. Se tivesse uma bicicleta já ajudava demais. Então nós precisamos ter uma convicção. Esses irmãos não paravam, irmãos, porque eles tinham uma convicção muito clara na mente deles, porque eles tinham como objetivo pregar o evangelho aonde quer que eles fossem. E isso não é uma opção para mim e para vocês, isso é uma ordem. Diga assim comigo: é uma ordem. Mas não é o pastor que está dando essa ordem, irmãos, pode ficar tranquilo. Quem sou eu? Quem está dando essa ordem é o próprio Cristo. Marcos, versículo 16, no capítulo 16, no versículo 15, Jesus, ao aparecer para os seus discípulos, ele diz as seguintes palavras: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então por onde você for, você precisa pregar o evangelho, mas nós só fazemos isso quando nós temos uma convicção muito verdadeira daquele que nos chamou. Então Paulo era um desses irmãos, que tinha uma convicção muito forte, por isso ele é um exemplo para nós. Por isso nós precisamos tê-lo como um exemplo, ser de imitadores. Nós precisamos imitar pessoas que são exemplos, que pregam o evangelho aonde quer que elas estejam. Irmão, vocês têm noção a distância que é da onde eu estava? Eu estava falando para a Jéssica ali, né? Eu saio daqui de Goiânia, presta atenção, irmãos, daqui de Goiânia, eu vou para São Paulo, Guarulhos, de Guarulhos eu vou para o Chile, do Chile eu vou para Nova Zelândia, da Nova Zelândia eu chego na Austrália. Eu saí na sexta-feira do Brasil, cheguei no domingo. Irmãos, para eu achar um conhecido meu lá, é a coisa mais difícil do mundo, né? Então eu posso fazer o que eu quero, literalmente, não posso? Mas se eu tenho uma convicção, irmãos, eu tenho que pregar o evangelho aonde quer que eu for. E muitas vezes, irmãos, você está tendo a oportunidade de pregar o evangelho aqui do lado da sua casa e você não está pregando. Então nós precisamos, ide por todo mundo. O que é esse ide por todo mundo? Lógico que naquele tempo, como é que os irmãos iam para o mundo inteiro? Não tinha um avião para fazer isso que eu fiz.
Então esse ide por todo mundo, Cristo está dizendo assim, por onde você passar, você precisa pregar o evangelho. Às vezes o mundo todo para você é o quintal de sua casa aí, ó, sua vizinhança, é o seu prédio, é a oportunidade, é o trabalho pelo qual o Senhor te colocou lá dentro. Isso aí é o mundo inteiro que o Senhor entregou para você pregar o evangelho. Então nós precisamos dar bons testemunhos e pregar o evangelho por onde nós formos. Coloca para mim a primeira citação de John Stott. E olha só o que ele vai dizer. Aí dá para ver melhor. É melhor renunciarmos a algumas experiências que essa vida oferece para entrar na vida que é a vida de fato, vislumbrando que a eternidade é muito mais importante do que o tempo, irmãos. E qualquer sacrifício para seguir Jesus é válido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha o que ele vai falar: renuncie a algumas experiências para entrar na vida que é a vida de fato. Qual é a vida de fato que nós temos vivido? Uma vida de fato que vale a pena ser vivida é uma vida onde nós vislumbramos a eternidade, e não só o tempo que nós estamos vivendo aqui, mas nós estamos olhando para a eternidade. Paulo tinha uma convicção de eternidade, irmãos. Só um homem que tem uma convicção muito forte na sua mente de eternidade consegue andar 25 mil quilômetros, Brasil de norte a sul, 5 vezes, pregando o evangelho, independente das circunstâncias. Então nós precisamos ajustar a nossa visão, nós precisamos ajustar as nossas convicções. Nós já pregamos e falamos aqui sobre prioridades. Quais são as nossas prioridades? O que nós temos colocado como prioridade na nossa vida? Que o evangelho se torne uma prioridade nas nossas vidas, amém? Então vamos ao texto. Capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Então Paulo aqui ele está dizendo sobre a alegria, né? Mais uma vez ele vai falar sobre a alegria que estava no coração dele, mesmo ele estando preso. Paulo sempre alegre. Nós falamos sobre alegria e felicidade. É importante entender que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é algo permanente na vida de um cristão. Quando nós falamos assim, graça e paz, paz, irmãos, é um fruto de quem é alegre, de quem está na alegria do Senhor. Esse fruto da paz é aquele que foi alcançado pela graça. Então não tem como nós, como cristãos, não estarmos alegres, irmãos. Agora é óbvio que vão ter momentos que nós vamos estar felizes e vão ter momentos que nós vamos estar tristes, mas mesmo nos momentos de tristeza, nós não podemos deixar de estar alegres. Amém? Isso é importante que nós entendamos, que a alegria é um estado permanente daquele que foi alcançado por Cristo Jesus. Glória a Deus. Vai ter momentos que nós vamos estar tristes, óbvio, quando nós perdemos um ente querido, quando acontece uma enfermidade, quando vem uma notícia ruim, aquele é um breve momento de tristeza, mas ainda assim, dentro de nós, permanece a alegria do Senhor em nós. Então Paulo, irmãos, ele se alegrava grandemente, mesmo ele estando preso, e ele vai dizer que ele alegra porque o Senhor renovou, o Senhor estava renovando aqueles irmãos. E esse renovar aqui é um termo que ele usa que vem da agricultura, quando uma árvore ela está adormecida e de repente vem a primavera, irmãos, e ela se enche de flores. Então Paulo estava alegre com aquela igreja, porque ela estava assim como essa árvore, cheia de frutos. A igreja em Filipos estava dando frutos, estava trazendo alegria para Paulo. Então Paulo queria expressar a sua alegria com aqueles irmãos, porque eles foram renovados. Esse renovar é frutificar. Talvez essa manhã, irmãos, tudo que nós mais precisamos é ser renovados. Talvez nós estamos assim como esse termo, né, de uma árvore que está adormecida. Às vezes a gente anda um pouco adormecido, né? Mas essa manhã é uma manhã onde o Senhor nos trouxe aqui para ser renovados, para dar frutos, para que a primavera do Senhor chegue em nossos espíritos e a gente possa ser renovado, cheio de alegria. Amém?
Verso 11 ele vai dizer assim: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Irmãos, Cristo é o segredo do perfeito contentamento. Paulo, ele estava contente com toda e qualquer circunstância, porque ele entendeu que todas as coisas estão cooperando, tudo estava cooperando, então Paulo estava contente, satisfeito. Isso é uma palavra, irmãos, que nós precisamos colocar no nosso vocabulário. Contentamento. Estamos satisfeitos. Ah, mas está passando por isso, por aquilo. Eu estou contente. Eu estou satisfeito. Então era essa a expressão pela qual Paulo estava falando assim: aprendi a ser satisfeito em toda e qualquer circunstância. E você sabe qual que é o segredo para se ter uma vida de contentamento? Quando nossa busca não é pelas coisas desse mundo. Irmãos, enquanto a nossa busca for pelas coisas desse mundo, nós nunca estaremos satisfeitos. Porque enquanto eu busco as coisas desse mundo, sempre vai haver mais coisas para eu buscar. Porque se eu estou andando de bicicleta, eu vou olhar para o lado, eu vou ver alguém andando de moto. Aí se eu compro uma moto, eu olho para o lado, eu vou ver alguém andando de carro. Aí se eu compro um carro, eu olho para o lado, tem alguém andando num carro melhor do que o meu. Aí se eu começo a ganhar 5 mil por mês, aí você fica contente por um tempo, mas de repente você começa a conversar com alguém que ganha 10, aí você fala assim: eu preciso ganhar 10, aí você ganha 10, aí você vê que 5 já não era o suficiente. Aí 10 passa a não ser suficiente, você quer mais. Então, enquanto a sua busca for pelas coisas desse mundo, você nunca estará satisfeito. É um buraco sem fim, irmãos. Agora o grande segredo é que quando nós começamos a buscar as coisas do alto, aí sim nós vivemos contente em toda e qualquer circunstância. E Paulo tinha propriedade para falar sobre isso, irmãos. Paulo, antes da sua conversão, ele tinha todas as regalias possíveis. E após a sua conversão, ele perdeu todas essas regalias. Ele sim, soube viver no muito e no pouco, para a glória de Deus. Então, o estado de contentamento é algo que precisa, irmãos, estar na nossa vida. Nós precisamos acordar todas as manhãs satisfeitos e contentes com aquilo que o Senhor nos proporciona. O verso 12 vai dizer assim: sei bem o que é passar por necessidade, sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Então, irmãos, ele era um cara que antes de ser convertido, ele teve fartura, transbordava. Essa palavra fartura aqui no original quer dizer transbordar. Então, transbordava. Mas ao mesmo tempo, após a sua conversão, irmãos, ele foi uma pessoa que teve que passar por dificuldades. Dependia das ofertas dos irmãos. Por isso que ele estava satisfeito com a igreja de Filipenses, porque a igreja de Filipe foi uma igreja fiel no sustento missionário do apóstolo Paulo. Mas ele sempre contente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, vai dizer assim: estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarregado muitas vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos maus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. O cara que passou tudo isso, irmão, a preocupação dele
era com a igreja do Senhor. A preocupação dele não era se essa situação ia mudar. A preocupação dele, uma pressão interior, irmãos, era com a igreja do Senhor, com a noiva. E muitas vezes, como a gente tem negligenciado, irmãos, Paulo passando por todo esse sofrimento, e ele estava se alegrando pelo progresso da igreja, pelo progresso do evangelho, pelo progresso dos irmãos. Paulo se alegrava quando os irmãos rompiam, quando os irmãos cresciam, quando os irmãos eram aperfeiçoados. Quantas vezes vem em nós, irmãos, um sentimento de inveja, de angústia, quando a gente vê algum irmão crescendo, algum irmão rompendo. Você fala, era para ser comigo, e é o miserável que está lá. Irmãos, quando nós entendemos o evangelho, nós nos alegramos com a alegria do próximo. Quando nós compreendemos o verdadeiro evangelho, nós abrimos mão do nosso para que o próximo possa ter, irmãos. E era isso que Paulo estava fazendo. Era essa alegria de Paulo em ver os irmãos ali em Filipe crescendo, avançando, a igreja se desenvolvendo. Esse é o sentimento que tem que haver em nós também. No verso 13 ele vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes a gente usa esse texto, né? Buscando coisas pessoais, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas vamos entender um pouquinho aqui, eu vou ler a descrição que está aqui na minha Bíblia, que é uma descrição bem interessante, que diz assim: todo cristão sincero, em razão da sua união vital com Cristo, por meio do Espírito Santo, recebe um poder divino chamado de dunamis, que no original grego significa força maravilhosa, ou poder miraculoso. Esse poder é confiado pelo Senhor aos seus filhos em Cristo, com o objetivo de ajudá-los a superar todos os problemas e situações difíceis da caminhada cristã, segundo a vontade de Deus. Então, quando Paulo está falando assim, tudo posso naquele que me fortalece, o que ele está querendo dizer? Que esse poder tem o objetivo de ajudá-los a superar todos os problemas e situações difíceis da caminhada cristã, segundo a vontade de Deus. Então nisso, irmãos, você pode bradar: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aí sim nós podemos, irmãos, dar esse brado. Não é para que nós possamos então ser fortalecidos no dinheiro, ou fortalecidos nos nossos status pessoais, não, mas é viver de fato uma vida segundo o propósito de Deus, na caminhada, durante a sua caminhada, irmãos, tudo você pode naquele que te fortalece, mas é durante a sua jornada, a sua caminhada, segundo a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Coloca para mim a outra citação. William Henderson. Olha o que ele vai dizer, irmãos. O que precisamos para aprender esse segredo? Qual o segredo? Que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É temer e confiar em Deus. Os que rejeitam a Cristo não conseguem entender como um cristão consegue permanecer calmo na adversidade e humilde na prosperidade. Irmãos, quem não tem Cristo, quem não olha com olhares espirituais, nunca vai entender como um cristão, mesmo em meio a todas as adversidades, permanece calmo. E nunca ele vai entender como um cristão, mesmo em meio à prosperidade, ele continua humilde. Sabe por quê? Humildade não tem nada a ver com o seu status financeiro. Isso é importante também você entender. Porque tem muita gente que fica confundindo, né, humildade com pobreza. Isso é um assunto para outra hora, mas não tem nada a ver, irmãos. Um cristão, mesmo em meio à prosperidade, mesmo em meio à abundância, ele permanece humilde. Porque ele é imitador de Cristo. E Cristo se humilhou, se transformando em homem. Ele entregou a sua própria vida num sacrifício, para que muitos pudessem ser alcançados, irmãos. Ele se humilhou da pior maneira que poderia, morreu a pior morte que poderia se ter naquele tempo,
Então esse é o nosso exemplo de uma pessoa humilde. Por isso que nós, mesmo em meio à prosperidade, nós permanecemos humildes. Mesmo em meio à adversidade, nós temos que permanecer calmos. No verso 14 e verso 15, ele vai dizer da seguinte maneira: entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Então aqui ele está se referindo à oferta que os irmãos em Filipe mandava para o mantimento de Paulo. Então Paulo está se alegrando com isso, porque aqueles irmãos eram participantes. Olha o que Paulo vai falar aqui no verso 14: entretanto, fizestes bem em participar das minhas aflições. Então entenda uma coisa, irmãos, quando nós ofertamos na obra missionária, está aqui nossos missionários, Esdras e Samara. Então quando nós ofertamos na obra missionária, nós estamos participando não só das aflições, mas também nós estamos participando, irmãos, junto com eles, do avanço, do progresso do Evangelho. Então esses irmãos eram participantes ativamente das lutas e aflições de Paulo, com as suas contribuições missionárias, para o sustento daquele irmão em Cristo Jesus. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos: existem 3 maneiras para que o progresso do Evangelho aconteça, através da obra missionária. A gente sempre fala aqui, quando a gente vai orar pelos missionários. Pode ser pela boca daqueles que vão pregar o Evangelho, mas pode ser também pelo joelho daqueles que estão intercedendo. E também, irmãos, não só pode, como deve ser, no sustento daqueles que abençoam. Então que nós possamos ser abençoadores da obra missionária. Uma igreja saudável, irmãos, uma igreja saudável é uma igreja que participa da obra missionária ativamente. E esse ativamente é dessas 3 maneiras: com missionários, com os joelhos dobrados e com sustento. Então nós, como uma igreja saudável, irmãos, nós precisamos ter essa compreensão. Nós possamos ser ativos, participando, porque muito melhor é dar do que receber. Então que nós possamos ter essa consciência da generosidade, do ofertar, do impulsionar para o progresso do Evangelho. Se não sou eu e você que estamos indo, vamos impulsionar aqueles que estão indo. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Verso 16 diz assim: pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas 2, quando tive necessidades. Não somente uma, mas 2. Quantas vezes então nós temos que mandar? Quantas forem necessárias. Não é uma vez só, irmãos, mas quantas vezes forem necessárias. Irmãos, deixa eu te dizer algo. A obra de Deus não precisa necessariamente do seu dinheiro, mas Deus conta com ele, e isso para você deve ser um privilégio. Isso para você deve ser um motivo de muita honra. Sabe por quê? Porque os irmãos aqui estão cumprindo um princípio muito importante. Diga assim comigo: mordomia. Todos nós somos mordomos de um rei. Tudo que eu tenho não é meu, irmãos. Tudo que você tem não é seu. Você só é o mordomo de um rei. Você só está administrando aquilo que ele colocou em suas mãos. E ao final haverá uma prestação de contas de como você tem sido mordomo daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E aí o final vai dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo da minha glória, para aquele que foi um bom mordomo. Então ser mordomo, irmãos, é entender a importância de ser um abençoador. Para que o Evangelho expanda, é um privilégio para nós, irmãos. Deve ser motivo de muita honra, muita glória, porque é muito melhor dar. Paulo entendia que aqueles irmãos eram muito mais abençoados do que ele, porque ele era aquele que recebia, e Paulo tinha então o entendimento que aqueles irmãos estavam sendo muito mais abençoados, porque eles eram aqueles que davam. Porque é melhor dar do que receber, é melhor estar na condição daquele que dá, do que daquele que tem que receber. Então se alegre, porque o Senhor tem abençoado a sua vida, a ponto de você ser aquele que dá.
não aquele que tem que receber. Glória a Deus. Verso 17, não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Olha que legal o que diz aqui a minha Bíblia em relação a isso aí, no verso 17, ele diz assim, Paulo usa uma linguagem própria da área econômica e de investimentos, por isso que ele fala, né, o que vai ser creditado na vossa conta. Então Paulo está usando uma linguagem própria da área de economia, de investimento, com o propósito de demonstrar claramente o volume do lucro espiritual que a generosidade e o contínuo aporte de capital realizado pelos filipenses na vida e missão do apóstolo estava gerando. Olha isso, irmãos. Em suas próprias vidas e para todos quanto aceitaram a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos participar disso, irmãos. Paulo aqui ele está usando uma linguagem econômica, de investimento. Então toda vez que você está sendo generoso com a missão, com os missionários, com a igreja do Senhor, você está fazendo o melhor investimento da sua vida, irmãos. Um investimento nas coisas do alto. Como que você vai ter uma vida de contentamento quando você está buscando coisas do alto? Mateus 6:20 diz assim, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem a furtam. Então nós precisamos aprender a fazer parte disso, irmãos. Construir tesouros no céu. Praticando a mordomia com os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Solta para mim a próxima citação. John MacArthur vai dizer o seguinte, o presente deles trouxe alegria a Paulo. Qual era esse presente? A oferta que aqueles irmãos estavam mandando para Paulo. Não por causa do benefício material e pessoal para eles, mas por causa do benefício espiritual que representava para os próprios filipenses. Paulo estava então alegre, irmãos, por quê? Porque estava sendo creditado na vida espiritual daqueles irmãos um benefício enorme. Paulo não estava preocupado com a oferta que ele estava recebendo. Olha, Paulo é um cara meio que surreal, né? Ele recebe a oferta e ele está se alegrando, não é com a oferta que ele estava recebendo, ele estava se alegrando com o crédito. Olha o que ele vai falar, o que vai ser creditado à vossa conta, mas não é a conta bancária dos irmãos em Filipos, irmãos. Ele estava se alegrando com o que ia ser creditado na conta espiritual daqueles irmãos que estavam ofertando. Paulo estava se alegrando muito mais. Olha o que ele fala no verso 17, ele começa assim, não que eu esteja preocupado com as ofertas. Essa não é a minha preocupação, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado na vossa conta espiritual. Isso é mordomia, irmãos. Isso é o princípio que Paulo está cumprindo. Nós precisamos viver uma vida de princípios. Uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja que investe no avanço do evangelho. Ela contribui com o avanço do evangelho. E aí no verso 19, Paulo vai dizer então, verso 18, agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes como oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Epafrodito quase morreu, irmãos, ao levar essa oferta, mas graças a Deus que ele não morreu, né? Ele conseguiu chegar até lá. Mas olha o que Paulo vai encerrar dizendo, como oferta de aroma suave, como sacrifício aceito a Deus. Paulo usa um termo lá do Velho Testamento, como uma oferta. A oferta que esses irmãos estavam dando para ele, ele compara as ofertas que eram feitas, então no Antigo Testamento, como oferta agradável, um sacrifício aceitável a Deus. O quão importante, ele está comparando a importância, assim como era importante que os irmãos lá no Velho Testamento fizessem então o sacrifício, a oferta ao Senhor, aquela oferta que aqueles irmãos estavam enviando para Paulo, era tão importante quanto, porque era para o progresso do Evangelho. Essa é a importância que nós precisamos dar, irmãos,
para esse princípio de mordomia, para aquilo que o Senhor tem nos dado, para a capacidade que Ele tem nos dado, para que nós possamos viver uma vida de contentamento, desfrutando o que tem de melhor aqui para nós, irmãos, na medida que Ele nos der. É na medida que Ele tem para cada um de nós, irmãos. Se alegrando com a prosperidade dos irmãos, se alegrando com o avanço dos irmãos, e glória a Deus por isso. Mas nós possamos ter esse espírito convicto, irmãos, de que nós somos somente mordomos de um rei. Aprendi a viver tanto no muito quanto no pouco, irmãos. Isso é algo que nós precisamos aprender a viver, tanto no muito quanto no pouco. Um dia nós podemos estar no muito, mas mesmo quando eu estiver no pouco, eu me alegro no Senhor, porque Ele é a minha alegria. Não é a minha situação que determina o meu estado pessoal, mas o que determina o meu estado pessoal é Cristo Jesus. Ele é a minha força, Ele é a minha alegria, nele posso todas as coisas, para o avanço do Evangelho. Verso 19, mas o meu Deus... Paulo era um bicho ousado, irmãos. Olha como ele começa esse texto aqui. Olha a ousadia de Paulo. Mais uma vez, Paulo, joga no peito aqui que eu resolvo. Quando Paulo fala assim, sede meus imitadores, Paulo está chamando a responsabilidade para quem? Para ele. Mais uma vez aqui, Paulo está chamando a responsabilidade. O que ele vai falar assim? O meu Deus. Mais uma vez ele está com convicção. Paulo tem convicção no Deus pelo qual ele serve. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Tem uma curiosidade aqui, irmãos, por que Paulo está com essa convicção? E por que Paulo está falando com tanta entonação de que Deus vai suprir de forma gloriosa a situação daqueles irmãos? Existem relatos históricos que os irmãos em Filipe, havia alguns irmãos, que eles eram tão generosos com a obra missionária, que eles davam tudo a ponto de ficarem pobres. Olha isso, irmãos. Eles davam tudo que tinham, a ponto de ficarem pobres. Por isso que Paulo escreve então com tanta ênfase: irmãos, o meu Deus suprirá as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Fique em paz. Paulo tinha convicção, irmãos. Quantas vezes nós estamos aqui, às vezes, numa hora de uma oferta, alguma coisa assim, a gente fica assim, Deus, manda uma confirmação para mim. Pede para o irmão vir falar aqui, o que é para eu dar. O problema é se o irmão falar e você não tem coragem de dar, né? Então é melhor você dar logo. Irmãos, tinha irmãos aqui nesse tempo, que eles davam tanto, a ponto de ficarem pobres. Aí Paulo, se compadecendo desses irmãos, fala assim, o meu Deus vai suprir, irmãos. Eu confio no Deus pelo qual eu sirvo, eu tenho convicção que Ele suprirá. E esse suprirá no original grego significa abundância. A abundância é tudo aquilo que transborda. Essa era a convicção que Paulo tinha, irmãos, é que Deus iria suprir de forma abundante. Que nós possamos ter essa convicção, irmãos, no nosso coração, que tudo que temos é do Senhor, e tudo que Ele nos deu é para a glória do Senhor, é para ser usado para o avanço e o progresso do Evangelho. Eu já contei a história para vocês quando eu andava de Jetta TSI, né, irmãos? Eu achava que era meu, até que um dia o Senhor fez eu colocar 7 jovens dentro do carro. Estava tendo uma reforma na porta da igreja, irmãos. Na hora que eu desci com aqueles 7 jovens do carro, tinha terra até no teto do carro. Aquele dia, irmãos, na hora que eu deixei o último jovem em casa, eu voltando para casa chorando, mas não porque o carro estava sujo, irmãos, chorando porque o Espírito Santo de Deus, aquele momento, Ele falou assim, nada que você tem é seu. Sabe por que eu tinha muito orgulho de ter aquele carro, irmãos? Porque eu vim de uma família simples, humilde.
Eu fui ter carteira de motorista com 22 anos de idade. Meu primeiro veículo foi uma moto que eu custei comprar. Então, quando eu conquistei aquele Jetta TSI, bonito, interior branco, aquilo para mim era um troféu. Inconscientemente, mesmo eu sendo um líder de jovens, o meu coração estava naquele carro. E aí, irmãos, Deus prepara uma situação, por isso que nós devemos estar apercebidos, porque Deus às vezes quer falar com você, só que você não está percebido. Deus vai gerar situações para que você se alinhe, se aprume. Naquele dia, irmãos, uma chuva sem fim, não acabava a chuva. Nunca vi chover daquele tanto. E eu esperando, e pregava, e o relógio, 10 horas. Eu falei, vamos um pouco, vamos orar, louvor vem. 11 horas, mais um louvor. A chuva não acaba, irmãos. Por que eu queria que a chuva acabasse? Para os irmãos ir embora a pé. Líder de jovem, irmãos. Então não ache que o título que você tem determina quem você é. E a chuva não acabava, e aí sobrou uns 7 jovens que não tinha como ir embora, irmãos. Eu falei, entra dentro do meu carro. E tinha uma reforma na porta da igreja, uma terra vermelha. O interior do carro era branco. Chuva, não dava para abrir o vidro para os irmãos pôr os pés para fora. Tudo de vidro fechado, irmãos. 7. Carro de crente sempre cabe mais um, né? Então ia pondo. E um no colo do outro, e terra para todo lado, irmãos. Na hora que eu olho para trás, tinha terra vermelha. Eu não abria nem o vidro do carro, do tanto que eu tinha ciúme do veículo. Sério, irmãos. Esse foi o tratamento de Deus comigo. Princípio de mordomia. Se Deus te deu um carro, irmãos, ele não é seu, ele é para transporte dos irmãos da igreja. Amém? Depois disso, você pode olhar qualquer carro meu, sempre está sujo, sempre está... Não é porque teve filho, não, muito antes de ter filho, porque eu entendi uma coisa, que tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Que bom que Deus tratou meu coração. Porque não é só um carro. Às vezes você tem um sofá novo lá na sua casa, aí você não chama os irmãos para ir na sua casa, porque tem filho e vai pôr o pé no sofá. Não estou mentindo, irmãos. Essa é uma verdade, que precisa ser trabalhada no seu coração, porque o sofá não é seu, o sofá é do Senhor. É melhor o menino pôr do que Deus tirar. Sabe por quê? Porque do Jetta TSI eu caí para uma Honda Bis. Irmãos. Essa é a verdade. De um Jetta TSI, lindo, bonito, eu fui para uma Honda Bis. Foi o tratamento de Deus, na chuva. Imagina esse tupete aqui de capacete. Irmãos, vocês acham que era fácil? Então saiba de algo, tudo que nós temos é para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Quer um carro, irmãos? Pode pedir. Importado? Pode pedir. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Verso 20, olha o que ele vai falar. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. A glória é para quem? Para o nosso Pai. Não é para aquele que ofertou, muito menos para aquele que recebeu a oferta. Não é você que tem que dar uma oferta e fazer questão de postar lá no grupo da igreja. Irmãos, glória a Deus, ninguém faz isso, mas se fizer também, irmãos, fica tranquilo, nós vamos orar. Mas tem irmãos que mandam uma oferta gorda e posta no grupo da igreja, fala assim, orem por mim. Meu dízimo, pastor, ora aí. Amém, irmão, você pode fazer isso, nós vamos orar. Mas saiba de uma coisa, a glória não é para quem ofertou e nem para quem recebeu a oferta. Amém? A glória é para o Pai. É isso que Paulo está falando, irmãos. Ele é grato aos irmãos em Filipe, mas que a glória seja ao Pai, só a Ele, toda a glória e todo o louvor. Nós tivemos o exemplo na conferência de jovens, o irmão André, mais a Lola relataram que eles receberam uma oferta, e o cara nem quis falar quem era. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se quiser falar, amém, a gente ora pelo irmão. Mas saiba de uma coisa, a glória não é para quem está dando e nem para quem está recebendo. A glória é para o Senhor. Porque na verdade você só está transicionando aquilo que você é o mordomo, porque nada é seu.
Glória a Deus. Para a gente caminhar para o fim, as saudações finais, Paulo então diz no verso 21, saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo igualmente vos saudam, todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Bom, Paulo é um ser mesmo espiritual. Paulo está fazendo menção, sabe a quem? Aos militares, aos serviçais, aos escravos do palácio de César. Ele está colocando esses irmãos de igual nível com os irmãos de Filipe. Ele está pegando esses irmãos que aos olhares humanos era a escória, eram os escravos, os serviçais, mas ele coloca como a família espiritual. Os irmãos que estão comigo aqui no palácio de César, sauda os irmãos aí em Filipe, ou seja, nós somos uma só família. Seja aqui, seja em qualquer lugar, irmãos, nós somos uma só família em Cristo Jesus. E Paulo faz questão de fazer essa menção dos irmãos que estavam ali com ele, mostrando que esses irmãos também são irmãos em Cristo, que ouviram o Evangelho, que receberam o Evangelho, e que agora fazem parte de uma só família. Então que a graça do Senhor possa permanecer em nossas vidas, irmãos. Assim como ele fala no verso 23, graça do Senhor Jesus Cristo estejam com o vosso espírito. Amém. A graça do Senhor esteja com o vosso espírito. Por que ele usa esse termo, o vosso espírito? No original, esse termo quer dizer ser inteiro, o ser humano inteiro. Então, quando ele está falando que a graça do Senhor esteja com o ser inteiro, ele está falando corpo, alma e espírito. Então, a graça do Senhor esteja no seu corpo inteiro, nos seus sentimentos, nas suas atitudes, nos seus atos, no seu pensamento, no seu agir, na sua forma de ser, em todo o seu corpo. A graça do Senhor vai te alcançar e vai te atingir. E vai gerar transformação, irmãos. Essa é a graça que gera transformação, que gera mudança. Não é só uma parte, por isso que ele fala no seu espírito. Porque quando Paulo está falando essa palavra no termo original, ele está falando, é no completo, é no todo. Você não converte só o coração, você converte o bolso também, você converte a mente, você converte as suas atitudes, você converte a sua linguagem, você converte os seus atos, tudo em você precisa ser convertido ao Senhor. Não só um pedaço, não só uma parte, mas todo o seu ser, na integridade. É esse o desejo de Paulo aos irmãos. Amém? Que nós possamos orar então, para que a graça do Senhor possa atingir todo o nosso ser. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com vocês. Quantos recebem essa palavra como palavra do Senhor na vida de vocês? Amém? Irmãos, nós chegamos ao fim então dessa série de palavras, e que, de fato, não seja só palavras lançadas ao ar, que não seja apenas então semanas que nós passamos aqui, mas que isso se torne verdade na nossa vida, que tudo que foi falado, que tudo que foi lido aqui, que tudo que foi ministrado se torne verdade na nossa vida. A gente vai orar agora, encerrar. Eu queria chamar Esdras, o Esdras e a Samara para cantar com a gente aqui, junto. Como é que vocês estão aí? Te peguei no pulo aí, né? Vem cá, vamos cantar junto. É tão bom tê-los aqui conosco. Dinho, ajeita aqui os microfones para nós. Vê se você consegue. Então vamos aqui cantar. Vamos aproveitar esse momento em família. Tão bom nossos missionários estarem aqui, né, irmãos? Às vezes você não os vê tanto aqui, mas se você acompanha esses meninos aí nas redes sociais, vocês vão ver que eles sempre estão ativos na obra. Então vamos cantar, né? E aí, o que nós vamos cantar? Vamos um Yeshua? Vocês cantaram ela mais cedo, vamos cantar ela então. Vamos então cantar e celebrar Jesus, aquele que é digno de toda honra, de todo louvor. Que você então agora expresse do fundo do seu coração a sua gratidão, aquilo que o Senhor tem feito através de você, por você, através da sua vida. Amém? Yeshua,
Abra sua boca, celebre Jesus. Levante as suas mãos. Yeshua. Declare que tudo que você tem é Ele, que tudo é dele, a Ele toda honra e glória. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga isso. O meu amado é o mais belo. Os nossos olhos estão em Ti, Milhares de milhares. Declare. A Ele a glória, a Ele a toda glória a Ti, Senhor. Glória pra sempre, amém. Oh, a Ele toda honra, toda glória, diga isso. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. amém. A Ti Aleluia. seja toda a honra, toda a glória. Sim, Você pode Jesus. falar com Ele? É. A Ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tudo que temos é seu. As nossas pés, as nossas mãos, os nossos olhos, o nosso coração. A Ele a Glória, a Ele a glória, a Ele toda a honra, toda a glória. Para sempre, sempre, Para sempre, 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 sempre. Declare para sempre exaltado. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado é. Para sempre Ele vive. ressuscitou. Ressuscitou. Para sempre, de geração em geração. Para sempre Exaltado. para sempre adorado é. Para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus, que nessa manhã o Senhor traga um renovo, assim como Paulo usou essa palavra, ó Pai, comparando a uma árvore, ó Pai, que está adormecida, mas que a primavera do Senhor possa chegar, Deus. Que a primavera do Senhor possa chegar sobre nossas vidas, que o rio do Senhor, ó Pai, o rio de águas vivas possa fluir sobre nossas vidas, que o rio do Senhor possa chegar nessa manhã, trazendo, ó Pai, um novo ânimo, uma nova alegria, um renovo espiritual. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Sempre, amém. Mais uma vez a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele toda honra, toda glória. a Ele a glória. Te damos o louvor, Pai, para sempre, sempre. Aleluia, aleluia. Toda honra, toda glória. Tudo é teu, Jesus. Você pode declarar que os seus dons, os seus talentos, as suas ferramentas, tudo pertence teu. ao Senhor. Tudo pertence ao serviço dele. Tudo teu. Como aqueles jovens moravianos que um dia, ao se despedirem das suas famílias, ao se venderem como escravos, para pregar para escravos, declararam essa frase: que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Que os seus dias sejam para declarar isso, Pai, que a minha vida seja para trazer a recompensa ao Cordeiro que se sacrificou. Que os nossos dias sejam para glorificar o sacrifício ali na cruz.